Bem, nosso estudo de hoje é a última lição do livro Pensamento e Vida, aliás, um excelente livro, e tem por título Amor, é a lição 30. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas, brilha em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza, é fundamento da vida e justiça de toda a lei. Surge sublime no equilíbrio dos mundos erguidos à glória da imensidade, quanto nas flores anônimas esquecidas do campo. Nele fulgura generosa a alma de todas as grandes religiões que aparecem no curso das civilizações, por sistemas de fé à procura da comunhão com a bondade celeste. E nele se enraiza todo o impulso de solidariedade entre os homens. Plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado, o amor é o hálito dele mesmo penetrando o universo. Vemo-lo assim como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. Mercê de semelhante bênção, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. O Verbo é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto ao do Verbo. A seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho dilacerante. Na árvore em que se aninha o pássaro indefeso, pode acolher-se a serpente com as suas armas de morte. No espaço de uma penitenciária, respira com a mesma segurança o criminoso que lhe padece as grades de sofrimento e o correto administrador que lhe garante a ordem. O amor, repetimos, é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta, embora, em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determine que estejamos sempre sobre a lei de responsabilidade que se manifesta para cada consciência de acordo com suas próprias obras. E amando-nos, permite o Senhor perlustrarmos sem prazo o caminho de ascensão para Ele, concedendo-nos, quando impensadamente nos consagramos ao mal, a própria eternidade para reconciliar-nos com o bem, que é a sua regra imutável. Herdeiro deles que somos, raio de sua inteligência infinita, e sendo Ele mesmo o amor eterno de toda a criação em tudo e toda parte, é da legislação por ele estatuída que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ame, transformando-se aqui e ali, na luz ou na treva, na alegria ou na dor, a que empenha o coração. Eis porque Jesus, o modelo divino enviado por ele à terra para clarear-nos a senda, em cada passo de seu ministério tomou o amor ao Pai por inspiração de toda a vida, amando sem a preocupação de ser amado e auxiliando sem qualquer ideia de recompensa. Descendo à esfera dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor, passa no mundo de sentimento erguido ao Pai excelso, refletindo-lhe a vontade sábia e misericordiosa. E para que a vida e o pensamento de todos nós lhe retratem as pegadas de luz, legou-nos em nome de Deus a fórmula inesquecível: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Conforme a gente vai estudando essas leis, vai estudando essas lições do Emmanuel, a gente vai chegando à conclusão de que, claro, o amor de Deus é o objetivo final de todos nós. Mas se é o objetivo final, então o que é esse amor de Deus? E esse amor de Deus, a gente pode resumir aqui de maneira muito simplória, no respeito mais absoluto que a gente vai ter a toda e qualquer criatura do universo. E quando a gente fala no respeito, o respeito vai envolver a gente procurar estudar a etapa evolutiva em que ela se encontra e fornecer todos os elementos possíveis para que ela consiga progredir a partir do estágio em que se encontra. Então é simplesmente por isso que a gente vai encontrar no Evangelho de Jesus o perdão 70 vezes 7, por exemplo, e a gente vai encontrar que bem-aventurado é aquele que é manso e pacífico, quer dizer, a pessoa está cometendo uma iniquidade, essa iniquidade é até contra mim, mas eu vou me manter manso e pacífico, porque na verdade é a criatura que está se comprometendo ainda perante a lei divina. E o Emmanuel, ele até usa aqui uma frase interessante, ele diz que a pessoa que está violando essas leis, ela vai ter a sua eternidade, é engraçado quando usa esse termo, né? Para poder se reconciliar com o bem. Ele fala que, amando-nos permite o Senhor perlustrarmos sem prazo o caminho de ascensão para Ele, concedendo-nos, quando impensadamente nos consagramos ao mal, a própria eternidade para reconciliar-nos com o bem. Ou seja, a providência divina vai dar todas as
possibilidades de você experimentar o sofrimento se você quiser insistir nele. Não tem jeito. Para respeitar o nosso livre-arbítrio. E vai simplesmente apontar para a gente, ó, deixa ele ir, para ver o quanto dói, mas bem-aventurado aqueles que estiverem aflitos, quando vocês estiverem aflitos, pensa em mim. Venha a mim, vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. Aí sim, não era para ter ido para lá. Se continuar insistindo nesse caminho, é esse sofrimento que a gente vai arrumar. Aí a gente está naquela etapa de, a partir da inteligência já desenvolvida, porque é uma virtude de toda geração, está no Evangelho segundo o Espiritismo isso. A virtude dessa nossa geração é a atividade intelectual. A inteligência está desenvolvida, está sendo utilizada de maneira equivocada. Uns para fazer tráfico, fazer o mal, outros para poder progredir, para poder trabalhar. Mas está desenvolvido. Agora a gente precisa desenvolver a moralidade. Para desenvolver a moralidade, ele vai deixando a gente esgotar essas formas de sofrimento, até que a gente compreenda que o caminho deveria ter sido sempre esse aqui. E isso significa amor. Amor não seria, de maneira nenhuma, fazer com que a pessoa progrida sem o mérito próprio, a partir de um processo de transformação. Um passe de mágica. A pessoa já... Não, aí seria privilégio. Não existe absolutamente, os espíritos são unânimes, não existe privilégio na natureza. Eles dizem para a gente, ó, se alguém tem mais inteligência que você, tem mais capacidade do que você, ele desenvolveu aquilo em algum momento. Se não foi nessa encarnação, a pessoa que tiver uma visão de uma encarnação única, ela vai estar perdida para explicar um monte de fenômeno, ela vai cair fatalmente naqueles dogmas antigos, isso é um mistério de Deus, e nunca vai conseguir penetrar em alguma coisa que realmente mexa com a razão e com o bom senso. Agora, quando a gente começa a olhar para a gente e perceber que, na verdade, nós somos como passageiros aí de um grande naufrágio, e que a gente está procurando ainda encontrar o caminho correto, o porto seguro para a gente, aí a gente vai começar a entender que, na verdade, isso já vem de muito tempo, muito antes de eu estar aqui agora nesse corpo. Eu sou um espírito imortal criado por Deus, pelo amor de Deus, e pelo amor dele, a gente está caminhando e tendo novas oportunidades. E essas oportunidades vão acontecendo de maneira bem sutil, de maneira educativa, algumas vezes de maneira mais dura, e quando for de maneira mais dura, a gente já vai começar a pensar assim, eu estou sendo repetente. Não é que tem violação à lei de Deus que fique impune, não. É porque quando a responsabilidade tem o tamanho do conhecimento. Quando a gente não tem um conhecimento, a gente erra de alguma maneira e vai sendo alertado. Agora, quando o efeito dessa causa vier com mais força, a gente vai pensar assim, realmente, dessa vez, eu estou como repetente. O Pai está querendo que eu dê uma caminhada a mais, está querendo mostrar para mim que não cabe mais eu ficar errando na mesma coisa o tempo todo. Então, bota aqui para a gente no final da lição, Jesus, o modelo divino, que veio para a Terra para clarear a senda, e em cada passo do seu ministério tomou o amor ao Pai por inspiração de toda a vida, amando sem a preocupação de ser amado. Olha que coisa legal. Você já desenvolveu o amor independente da pessoa desenvolver ou não. E auxiliando sem qualquer ideia de recompensa. Vai chegar o dia que a gente vai conseguir fazer isso. A gente vai olhar para uma pessoa que, por ignorância e por etapa evolutiva dele, ele está querendo o nosso mal, ele está querendo nos ofender, e aí a gente vai continuar olhando para ele com serenidade, mas com amor, procurando entender qual é a melhor forma de ajudar, mesmo que a melhor forma de ajudar naquele momento seja ficar calado e falar, não tem jeito. Jesus vira para o alto e só fala, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Mas está procurando ajudar o tempo todo e continua ajudando até hoje. Ele termina a lição de hoje falando assim, que Jesus, descendo à esfera dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor, ele passa no mundo de sentimento erguido ao Pai excelso, refletindo a vontade sábia e misericordiosa. E para que a vida e o pensamento de todos nós lhe retrate as pegadas de luz, ele acabou legando em nome de Deus a fórmula inesquecível que é a regra áurea e é o principal objetivo da nossa vida. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
Muito obrigado, Emmanuel, pelo livro Pensamento e Vida, e vamos começar um outro livro. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.